Estamos de volta com Ver Mais. Agora no programa recebo o escritor criciumense Beto Roque, autor da recém-lançada obra intitulada Crianças Infinitas. Boa tarde, Beto. É um prazer enorme te receber aqui no estúdio do Ver Mais. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar ainda num dia tão importante, né, o dia do luto, o dia da saudade, e poder estar falando sobre o livro que tem tudo a ver, né, o tema do livro com o dia de hoje. Então conta pra gente, né? Depois o nosso diretor aqui de imagens, o Beloli, vai mostrando as imagens, né? Mas, Beto, me chamou muita atenção a temática do livro, né? São tragédias, são situações que aconteceram em Santa Catarina, no Brasil, e que você dá uma nova história, digamos assim. Eu fiz um breve resumo, mas eu vou te perguntar, então, você explicar nas suas palavras como é que nasceu a ideia de Crianças Infinitas? Então, Gi, até aproveitando o gancho do que a Grazi abordou anteriormente, né, no programa, cada pessoa lida diferente com o luto, né? Eu perdi meu pai muito novo, de uma forma inesperada também, e talvez esse tema de perdas, de situações inexplicáveis, sempre permaneceu dentro de mim, né? E por ser pai e professor de crianças, essas tragédias sempre me afetaram muito, né? A gente vê na TV, aliás, afeta todo mundo, né? E essa foi a ideia inicial de fazer o livro, né? E o que acontecia? Eu percebia que nas minhas aulas, quando você começa a contar uma história para uma criança, né? Às vezes bate o sinal, não dá tempo de terminar, e as crianças não saíam do lugar, tipo, tá, mas o que vai acontecer? Sabe quando tá no meio da história, que o bandido ainda não foi preso, a moça não foi solta, a princesa, enfim. E parece que as crianças, naturalmente, elas querem um final feliz, sabe? Elas sempre esperam, tá, professor, o que vai acontecer agora? E o bandido foi preso, tal? A menina foi solta? E partindo desse princípio, eu comecei a pensar nessas tragédias e refletir e falar, eu vou tentar reescrever, né, na maior humildade, assim, maior respeito, reescrever essas histórias de uma forma diferente para, quem sabe, dar um final, mesmo que simbólico, feliz para essas crianças. Tem situações no mundo, algumas histórias, né? Porque aqui, o Beto, ele traz Brumadinho, né? A tragédia de Brumadinho, de Mariana, caso Nardoni, o massacre Realengo. Tem casos aqui de Santa Catarina, já vou pedir para ele explicar aqui, mas tem situações que a gente queria que o final fosse outro, que elas nos comovem tanto, que a gente fica pensando, como é que seria, né, se não tivesse sido assim, isso, né? E daí a sua proposta é essa. Isso, na verdade, porque se você for pensar, essas crianças foram retiradas da infância delas, né, e foram parar nas páginas policiais. Hoje, quando a gente lembra dessas crianças inocentes, a gente lembra da tragédia em si, né? E essa era a ideia, de resgatar elas para o lugar que elas não deveriam ter saído, né? Eu até, no começo do livro, eu falo que a infância jamais deve ser um fim, né? E partindo desse princípio, eu reescrevo essas histórias de uma forma mais fantasiosa, né? De contos. Eles são navegadores, cientistas, viajantes do tempo. Cada história tem o seu tema diferente, sabe? São 10 contos. São 10 contos, vamos lá. Eu já falei Brumadinho, Mariana, isso. Realengo, quais são as outras? O Nardoni, né? Isabela Nardoni. Isso, tem o caso do João Hélio, que ficou muito famoso no Brasil, em São Paulo. Teve o menino Bernardo, no Rio Grande do Sul, que até o crime dele acabou incentivando a criação da Lei da Palmada, a Lei Bernardo, né, que chama. E aqui pode continuar. Desculpa. Aqui em Santa Catarina tiveram algumas histórias que eu particularmente lembrava. Teve um caso em São José, das crianças do pedalinho, que foram 6 crianças que uma foi tentando ajudar a outra e elas foram caindo no açude. Aqui no sul do estado teve um caso da cascata do Avencal, que é um acidente com o pai e os 2 filhos, né? Uma tragédia. E também tem em Petrolândia 3 irmãos que foram eletrocutados, um foi tentar ajudar o outro, e acho que são esses. O Ninho do Urubu, é isso que estava faltando. E o Ninho do Urubu também. É algo recente também, né? Do incêndio lá no CT do Flamengo. Gente, agora vocês imaginam que interessante, né? A gente que acompanha tanto esses casos, né? A maioria deles eu lembro muito bem. Você está vendo essa sua delicadeza de estar deixando todas essas crianças, jovens, vivos, né, na nossa memória através do lúdico, né, da história. Isso, eu tentei utilizar bastante a linguagem das crianças, né, usei referências do cinema, quem tiver a oportunidade de ler vai perceber
de desenhos animados, de nomes de brincadeiras, de jogos que as crianças conhecem. Sempre tem alguma coisa relacionada às crianças, né? Para ser uma... E no final do livro tem os casos reais, né? Como eu falei. Eu chamo de ficção, porque não deveria ser verdade, né? Não deveria ser verdade, né? Isso, e na primeira parte são os contos que eu criei com essas crianças. Geralmente é baseado no dia da tragédia, assim. Eles vivem uma aventura, que eu modifico o final, claro, né? É uma aventura baseada no que aconteceu com eles, infelizmente. E daí cada um tem seu tema. E eu chamo essa parte da vida real, que devia ser, né? Um final feliz, digamos assim. A ficção é o que aconteceu, né, gente? Como é que veio essa sua história na literatura? É o seu primeiro livro? Isso, é meu primeiro livro que eu tô fazendo. Eu sempre trabalhei de uma forma geral, com as crianças. Já trabalhei em projetos literários aqui na Fundação Cultural de Criciúma. E a questão pelo fato de dar aula de artes, a gente sempre trabalha, né? A questão do lúdico, da criatividade com as crianças, daí eu sempre estive muito próximo, né? Lá em casa a gente lê bastante também, desde pequeno eu leio bastante. Não, é interessante, bem como você falou, nesse Dia dos Finados, né? Eu acho que o luto, um dos piores, na verdade, como a psicóloga falou, cada pessoa vive, né, o luto de forma diferente, né? A gente só não quer que algo seja prejudicial à saúde mental das pessoas, né? Agora, o luto de um filho, de perder um filho, realmente é algo que deve doer bastante, né? Os pais nunca querem, né? Primeiro a gente tem que ir, depois os filhos, né? Seria a ordem natural das coisas, né? É um tema muito delicado, né? Quando eu comecei a pesquisar, mexia muito comigo, assim, você vê sobre as histórias reais. E assim, a gente está muito acostumado, assim, devido às mídias hoje, né? O advento da tecnologia, a ver terremoto no lugar, tsunami e incêndios e tudo. A gente meio que já criou uma defesa, né? A gente fica meio indiferente, não por querer, por maldade, mas é tanta notícia. Só que esse é um tema que ainda mexe com todo mundo, ainda bem, né? E quando fala de crianças, tragédias que envolvem criança, todo mundo se une, assim, todo mundo se comove, né? É um luto coletivo. Nós tivemos o caso Saudade recentemente, Isso. Né, que poderia estar na sua próxima edição. Eu até fui questionado por algumas pessoas, e o caso de Saudade, aquele menino Henry, esse ano no Rio de Janeiro. É que eu havia escrito já essas histórias um pouquinho antes da pandemia, né? Sim. E daí eu dei uma segurada, claro, né? Nesse período que a gente passou, até outro motivo, a pandemia também, né? Muitas crianças se foram, infelizmente. Também, Ai, Beto, eu adorei, Beto, tô louca pra ler esse livro. Como é que faz pro pessoal encontrar? Isso, ele já tá à venda nas livrarias Fátima, aqui no centro, em Criciúma. E essa semana também vai ter na Livraria Catarinense, no Nações Shopping. Aqui em Criciúma também. Tem as plataformas digitais, como Amazon, Submarino, Americanas. No Instagram, @criançasinfinitas. Isso. Vocês vão poder acompanhar mais histórias, né? Mais detalhes sobre como conseguir, né? Eu achei demais, parabéns, viu? Muito obrigado. Ser um orgulho nosso, né? E tendo essa delicadeza, realmente eu fiquei encantada com a sua criatividade. Então, eu te agradeço, Beto, por estar aqui compartilhando essa história. E se você ficou interessado, gente, é só procurar, então, nas redes sociais, enfim, procura lá que você vai encontrar. Beto, volte sempre aqui ao programa. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Estou à disposição. Então tá, vamos terminar o programa nesse feriadinho, brindando aqui ao seu talento, agradecendo a sua participação, todo mundo aquela aguinha. Você que tá curtindo o feriado, gente, continue curtindo o seu feriado e a gente volta amanhã, 1h20 da tarde. Beijo no coração, tchau, tchau.